E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Steph Chan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos agora para a continuação do nosso tutorial. Vai ser bem mais fácil, porque já temos aqui as linhas guias da proporção do nosso rosto. Então, nós vamos usar ela como base para fazer essa outra vista da cabeça. Às vezes essa visão de meio perfil pode confundir algumas pessoas, mas vocês vão ver agora que é bem fácil, só você prestar atenção e você vai conseguir fazer. A vista de meio perfil da cabeça também é conhecida como vista de 2/3. Por que tem esse nome aqui? Então ela vai mover 1, 2, ou seja, esse aqui vai ser a linha central do nosso rosto. Só que a linha ela não vai ser reta, ela vai ser um pouco curvada para frente, ou seja, nós vamos fazer uma curva aqui até o final. E repetindo o mesmo que tínhamos feito, traçamos uma linha aqui da borda do círculo até a linha central do nosso rosto, que é essa aqui. Só a gente ligar. Podemos fazer uma curvinha aqui que vai ser o queixo e subimos aqui. Certo? Já temos o formato da cabeça. Agora vamos repetir as medidas. Aqui a linha dos olhos, os olhos vão ser aqui, a linha do nariz e da boca. Vamos lembrar os detalhes, que aqui vai ser nosso olho, só que ele não pode ser exatamente aqui na borda, porque há um espaço entre o olho e a lateral aqui da cabeça. Então nós deixamos um espaço pequeno aqui, esse vai ser o começo do nosso olho. Ele também vai respeitar a medida de 3 olhos. Só que, como vocês podem ter percebido, a cabeça ela se moveu para um lado, ou seja, a posição vai influenciar no tamanho dos olhos que vamos ver. Ela, querendo ou não, vai diminuir um pouco. Mas esse aqui vai ser o tamanho do olho e vamos afastar um pouco mais, fazermos a outra medida do olho. Pronto, já temos a medida aqui do nosso olho. Lembrando de fazer aquilo que eu tinha explicado antes. Quem for destro, desenha primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito, para não ficar com a mão em cima. E lembrando que também serve para os canhotos. Eu vou mudar a expressão dela aqui, vamos colocar ela meio desconfiada, para ficar diferente, sabe? O nariz ele tem uma certa curvatura aqui e ele vai apontar para o lado de cá, como uma setinha. Já definimos o nariz dela. Deixa eu definir os olhos aqui. Lembrando que como a posição do olho diminui, isso também vai influenciar um pouco no formato dele. Olha aí como já está se formando um rosto. Vamos fazer aqui a boca dela. Lembrando das medidas que a boca vai ficar na metade aqui da pupila. Então esse vai ser o tamanho da nossa boca. Agora vamos fazer do rosto na lateral, porque se você perceber, todo o rosto ele tem uma certa curvatura para poder formar a nossa bochecha. E tem uma medidazinha para você poder fazê-la. A gente pega aqui na metade do olho, nós fazemos como uma entrada, que é daqui que vai formar a testa. Fazemos uma pequena entrada para cima. E para baixo fazemos uma pequena curva para fora para definir a bochecha. Lembra as medidas da orelha? Que é começo dos olhos e final do nariz? Já temos aqui a medida. Opa, eu já ia esquecendo aqui o maxilar, lembra? Que tinha dito que ele começa aqui na linha da boca. A gente sobe um pouquinho daqui e aqui nós descemos. Agora a medida do pescoço. Lembrando, o pescoço ele vai começar um pouco atrás aqui da pontinha do queixo. Vamos definir aqui mais ou menos a linha do pescoço. E o final dela vai ser no começo aqui da orelha.
Nós traçamos uma linha reta da borda do círculo até o final. E ligamos a ponta até a outra extremidade do círculo. Como já vimos nas linhas guias, já sabemos onde cada parte do rosto vai ficar. Aqui vão ser a posição dos olhos, aqui vai ser o nariz, e por aqui será a boca. Assim que definimos onde será o nariz, nós vamos fazer uma entradinha na posição do olho até aqui. Então você faz essa curva aqui, que representa justamente essa parte aqui, o começo da testa e o nariz. Você desce e daqui você pode fazer uma linha diagonal até o queixo. Lembrando que esse não é o visual final do rosto em perfil. Apesar de que alguns animes costumam deixar os personagens em perfil assim, mas não é esse resultado que eu quero. Se for do seu agrado, você pode deixar tranquilo. Com essa definição já do nariz, nós vamos fazer aqui o resto do nariz. Aqui será a boca, então o lábio superior, o lábio inferior e aqui o queixo. Agora eu vou dar uma diquinha para você saber onde será a posição do olho. Se você puxar uma diagonal daqui, da ponta do lábio superior, lembrando que essa linha ela deve ser paralela à linha do nariz. Aqui nessa linha será a marcação do final do olho da sua personagem, a parte de baixo. Você traçar uma outra linha paralela à linha da testa, será a parte superior do olho. Fazemos ele curvo, lembrando que o globo ocular ele não é reto. Dando aqui a posição da boca. Começo aqui do olho. Aqui podemos fazer a sobrancelha. Pegamos mais ou menos aqui ou o meio da íris ou o final da íris. Aqui podemos marcar o pescoço dela. Agora vamos colocar a posição da orelha. Lembrando que, como o rosto está de perfil, lembra daquela divisão do círculo em 3 partes? Vamos colocar a orelha próxima dessa divisão aqui. Tá vendo que ela é perto do final do crânio, mas não chega a ser totalmente aqui. Lembram da linha do maxilar? Vamos fazer agora. Vamos aqui. E dobra aqui. Ela vai acompanhando o rosto. E lembrando que o final do pescoço ele vai ser mais ou menos aqui, um pouco afastado da orelha. Às vezes, quando você faz um rosto em perfil, você percebe que a cabeça deve ser um pouco maior do que o círculo. Isso não tem problema, é normal. Só você completar. Só a partir daqui você adiciona o cabelo e os outros detalhes do personagem. Vamos falar um pouco sobre as diferenças entre o rosto feminino e o rosto masculino. Como podem perceber, o rosto dela ele é bem mais arredondado e com formas mais suaves. Estão percebendo? Tanto no formato aqui do rosto quanto das outras partes, como olhos, boca, nariz. Podem perceber que basicamente o rosto feminino é formado por linhas curvas, suaves. Estão percebendo? Já o rosto masculino, ele é basicamente formado por linhas mais retas, quadradas e angulosas. Estão percebendo aqui nessa parte do queixo dele como é bem evidente esses ângulos mais retos? Aqui, por exemplo, no meio perfil, estão vendo como essa curva aqui da testa e a bochecha é bem mais quadrangular comparado com o dela? Como é bem mais arredondado e suave. São diferenças sutis, mas que são bem perceptíveis nos homens
Geralmente, o maxilar é bem evidente. Outro detalhe bastante importante é no perfil. O perfil masculino, essa curvatura da testa ela é bem mais reta, podem perceber, em comparação ao feminino. A feminina é basicamente uma curva bem suavizada. Já o masculino, olha como é reto, estão vendo? Outro detalhe que muita gente às vezes passa despercebido é no pescoço. O pescoço feminino ele pode ser feito por uma linha curva, simples. Já o masculino, percebam que ele não é assim. Ele tem essa curvatura aqui, que é chamado pomo de Adão. Todos os homens têm. Muitas pessoas esquecem de desenhar isso no pescoço masculino, mas é importante não esquecer de colocar. Agora vamos para alguns exemplos de desenho. Aqui nós temos como exemplo uma típica garota no estilo mangá. Podem ver, as linhas também são suaves, mas são bem mais angulosas. Os olhos são maiores, mas ainda assim tem as mesmas proporções. A distância de 3 olhos, as alturas entre o nariz e a boca. Mas geralmente no mangá as formas são bem mais simplificadas, como vocês podem ver aqui no nariz e na boca dela. Já aqui no perfil, estão percebendo que é bem parecido com aquele que eu mostrei a vocês? Como eu disse, alguns estilos podem utilizar esse formato no perfil. Vai depender de como você prefere desenhar. Aqui temos um exemplo de um cartoon com as proporções um pouco mais realistas. Temos como modelo aqui o Hiro, do filme Operação Big Hero, da Disney. Podem perceber que o formato do rosto dele é bem suavizado, já que por ele ser um menino, deveria ter formas mais angulosas, certo? Mas como ele é um personagem ainda criança, pré-adolescente, geralmente as formas são mais suaves mesmo. E aqui, como exemplo de cartoon, eu usei o Dipper, do Gravity Falls, como modelo. Muitas pessoas acham que o estilo cartoon é mais fácil, por permitir ao desenhista ter mais liberdade com relação às proporções. Mas isso não quer dizer que esse estilo não utilize proporções. E é isso, gente. Se curtiu o vídeo, deixa um like. E se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de desenhar. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu sempre leio todos. Não se esqueça de acompanhar a minha página no Facebook e de me seguir nas minhas redes sociais. Os links vão estar aqui embaixo na descrição. Eu espero que tenham gostado, pessoal. Um beijão a todos e até a próxima. Tchau!